Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um módulo do nosso curso de Direito Constitucional 3. Hoje iremos trabalhar com o fechamento do processo legislativo. É o último módulo de processo legislativo. Vamos falar do processo legislativo especial, das medidas provisórias e da emenda à Constituição. Com isso, a gente amarra esse conteúdo, um conteúdo que será cobrado da nossa VA2, que será realizada a partir do dia 13. E temos uma novidade, você que está me acompanhando aí no vídeo agora, a nossa VA2, ela não vai esgotar-se em um único dia. Ela será aberta no dia 13, mas ela pode ser acessada até a outra semana. Vocês terão um prazo longo aí para poder acessar a prova no momento em que se sentirem mais confortável para realizá-la. Portanto, muita calma, muito cuidado, revendo todo o conteúdo, as aulas que foram gravadas, o material que foi disponibilizado. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer uma ótima avaliação. Vamos lá, então, para a nossa matéria de hoje, para o nosso conteúdo de hoje, o processo legislativo das emendas à Constituição e das medidas provisórias. Vou compartilhar aqui mais uma tela com vocês. Esse material já está à disposição na nossa plataforma EAD, no AVA, para que vocês possam baixá-lo, para que possam utilizá-lo nos estudos, para que possam complementar aí a trilha de aprendizagem de vocês. Vamos lá, acompanhem comigo, portanto, esta tela. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto, está aí a parte 3 do nosso curso de processo legislativo em Direito Constitucional 3. Turma, hoje a gente vai começar pelas medidas provisórias. Falaremos de dois processos legislativos diferentes, que servem para a produção de dois tipos normativos distintos. Começaremos pela medida provisória. E a medida provisória é um procedimento, é um instrumento normativo bem peculiar, convenhamos. Afinal de contas, é um momento em que se atribui ao chefe do executivo a possibilidade de legislar, uma função que a gente já sabe é tipicamente do outro poder, do poder legislativo. Portanto, estamos imaginando aqui uma possibilidade do presidente da República assumir esta possibilidade, esta competência, essa legitimidade de legislar em substituição ao parlamento, através das chamadas medidas provisórias. Então, próximo polêmico, peguem o seu cafezinho e vamos junto com o caderno aí para ir anotando tudo que a gente tem de importante nesse assunto. Moçada, queimei a língua, meu café está pelando de quente. Turma, medida provisória, então, como um conceito, iremos entendê-la como um ato normativo. A medida provisória tem potencial de produzir norma jurídica, de produzir lei, que tem uma característica peculiar. A primeira característica peculiar da medida provisória é sua origem. Ela não deriva do parlamento, ela não é editada pelo parlamento. E a segunda característica, ela não é definitiva. Enquanto medida provisória, o nome mesmo já nos sugere, ela é provisória, temporária. E por que ela é temporária? Justamente porque não é papel do presidente da República de ter normas. E para que as normas eventualmente produzidas por ele através de medidas provisórias sejam consolidadas, tornando-se perpétuas, tornando-se atemporais, é necessário que haja uma participação daqueles que devidamente são competentes para legislar, o Congresso Nacional, o Parlamento. Portanto, a medida provisória, que nasce a partir do presidente da República e tem, na sua essência, uma ideia de temporariedade, pode vir a ser convertida em uma lei definitiva se o Congresso, sim, entender ser o caminho. Medida provisória, portanto, e vamos pegar aqui o nosso marca-texto para a gente fazer os destaques, é um ato normativo primário com característica de generalidade, abstração, ou seja, olha só, estou falando de todas as características que vocês já conhecem sobre as leis. Generalidade, abstração, com força de lei, tem tudo ali que uma lei precisa ter. A diferença é que ela é editada pelo presidente da República. Não é um projeto de lei do presidente da República, é a própria lei que o presidente da República vai lá e edita e já manda publicar, entrando imediatamente em vigor.
Também não podemos confundir com a lei delegada, que o presidente pede ao Congresso uma autorização para editar uma lei sobre um assunto. É diferente. Na medida provisória, o presidente da República simplesmente edita a lei e manda publicar. E quando o presidente da República pode, então, assumir uma competência que não é sua, que é do Congresso? Sempre que for um assunto que esteja envolvido em uma situação de relevância e de urgência, e que possa, eventualmente, depois ser convertido em lei pelo Congresso Nacional. Como se justifica, então, professor Silvio, a edição de medidas provisórias? A justificativa da edição de medidas provisórias é a necessidade que o chefe do executivo pode, em algum momento, perceber de se, com maior celeridade, suprir uma necessidade normativa, urgente, excepcional, relevante, para que haja, portanto, a partir dessa celeridade, o atendimento do interesse público. Portanto, a justificativa é a possibilidade de edição de um ato normativo excepcional e célere para situações de relevância e urgência. Turma, existem alguns temas, algumas matérias, alguns conteúdos que não podem, em hipótese alguma, serem objetos de medida provisória. Ou seja, o presidente da República, nessa sua atividade legislativa, ele não pode legislar sobre qualquer assunto que ele quiser. Existem algumas vedações. O objeto da medida provisória não pode se debruçar sobre assuntos como nacionalidade, cidadania, direitos políticos. Isso é da essência da democracia. Imagina um presidente, por medida provisória, sai retirando direitos políticos dos seus adversários, tira a nacionalidade, a cidadania daqueles que são seus opositores. Seria realmente um poder grande demais para ficar na mão de uma única pessoa. Esse tipo de assunto necessariamente tem que passar pelo Congresso Nacional. Outras matérias que também não podem ser objeto de medida provisória. Matérias de direito penal, criar tipo penal, criar um crime. Ué, o presidente não pode, não acordei hoje e vou editar uma medida provisória para criar um tipo novo penal. Não dá. A criação de um tipo penal impacta muito fortemente a sociedade e demanda um debate com essa própria sociedade através do Congresso Nacional. Então, criar leis sobre direito penal, sobre processo civil e processo penal, também não são possíveis de serem feitas via medida provisória. Além disso, regras sobre o Poder Judiciário, sobre o Ministério Público, sobre leis orçamentárias, sobre detenção, sequestro de bens da poupança popular. Quem é um pouquinho mais antigo aí, talvez se recorde, né, do que os pais de vocês, talvez, ou os avós passaram quando, em governos aí no início da República, da, da redemocratização, passaram com o sequestro das poupanças, né, ainda no governo Sarney, ainda no governo Sarney. Então, a gente está falando aí de um momento histórico que é muito traumatizante. Por isso, ó, medida provisória não serve para isso. Não dá para a gente, opa, vou mexer na economia popular, vou mexer aí no dinheiro, né, das pessoas que estão ali guardando o seu troquinho. Está cada vez mais difícil guardar dinheiro, né, nesse país, mas imaginem só se por medida provisória o presidente pudesse ali tomar, seja lá com qual propósito, aquelas reservas dos indivíduos. Não pode. Além disso, também matérias que a própria Constituição estabelece que devem ser criadas via lei complementar não podem ser feitas por medidas provisórias. Se tem que ser por lei complementar, somente lei complementar. E, por fim, matérias de projeto de lei aprovado sujeito à sanção. Nesse caso aqui, a gente está falando de alguma questão que já foi submetida ao Congresso via projeto de lei, que já tramitou no Congresso, já foi aprovado, está precisando só da sanção do presidente. O presidente ele não pode pegar e fazer uma medida provisória sobre esse mesmo assunto. Ele tem que sancionar ou vetar esse projeto que já está na sua mão, pronto para entrar em vigor, que já foi aprovado no Congresso. Portanto, matérias já aprovadas no Congresso e pendentes de sanção ou veto não podem também serem objetos de medida provisória. Eu coloquei uma observação final aqui, gente, no que se refere à questão de criar ou aumentar impostos. Instituição ou majoração de impostos. É possível fazer através de medidas provisórias? Depende. Depende, porque possível até é. Só que lá no direito tributário, vocês ainda não estudaram direito tributário, acredito eu,
Mas quando estudarem, vocês vão ver que no direito tributário há um princípio que exige que o imposto seja criado um ano para entrar em vigor no ano seguinte. Estou falando bem grosso modo, né? Existem algumas regras que especificam como é o funcionamento da vigência de um novo tributo, que eu deixo para o professor de tributário contar para vocês lá na frente. Mas, basicamente, o que eu quero dizer para vocês aqui é que, através da medida provisória, via de regra, não é possível que imediatamente, com a edição da medida provisória, seja criado ou aumentado algum imposto, salvo alguns impostos específicos. Quais são esses impostos específicos que já no ano em que foi editada a medida provisória podem ser criados ou aumentados? A gente tem como exceção o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IPI, o imposto sobre produção industrial, o IOF, imposto sobre operações financeiras, o imposto também sobre guerra. Esses impostos podem produzir efeito diretamente através de uma medida provisória, são mecanismos de gestão do Poder Executivo que permitem, via medida provisória, serem alterados. Turma, como é que é o processo legislativo? Como é que funciona o processamento de uma medida provisória? Vamos falar desse assunto agora. Deixa eu tirar aqui a minha carinha da frente do material para que vocês consigam me acompanhar. E aí, moçada, o processamento de uma medida provisória começa naturalmente a partir do presidente da República. É ele quem vai editar, redigir o texto. Naturalmente, não a própria pessoa do presidente, né? Ele tem um corpo jurídico o assessorando. Mas é o presidente que edita e envia a medida provisória imediatamente ao Congresso Nacional. Gente, o presidente edita, publica, já está valendo, já começa a produzir efeitos logo em seguida, tá? O presidente decidiu editar uma medida provisória, publicou no Diário Oficial, no dia seguinte já é lei, já está valendo. Só que está valendo como uma medida provisória, o que obriga o presidente da República a imediatamente remeter aquela medida provisória que saiu no Diário Oficial, que o presidente redigiu, para o Congresso. E lá no Congresso haverá uma comissão mista porque integrada por deputados e senadores, que irá emitir um parecer para analisar se aquela medida provisória que o presidente editou atende efetivamente os pressupostos das medidas provisórias, ou seja, se aquele texto está dentro dos critérios estabelecidos na Constituição para a edição de uma medida provisória, principalmente relevância e urgência. Vai ser analisado por essa comissão mista se aquela medida provisória é de fato relevante, é necessária, tem interesse ali por trás dela para a sociedade e principalmente se ela é urgente. Porque ela pode ser relevante, mas se for só relevante e não for urgente, envia um projeto de lei e o Congresso vai deliberar sobre ele. Então é preciso que haja a coincidência dessas duas condições. Um projeto, uma medida provisória que tenha na sua matéria um tema relevante para a sociedade e urgente. Essa análise é feita pelo Congresso Nacional, então, por meio de uma comissão mista. A jurisprudência do STF entende que é possível também no Poder Judiciário questionar a relevância e a urgência de uma eventual medida provisória, tá, gente? Só para título de informação. Como é que funciona, então, a nossa tramitação? Supondo que essa comissão mista tenha dado parecer favorável, reconhecendo a relevância e a urgência, a medida provisória editada pelo presidente, que já está valendo, tá? Vamos lembrar que depois que publicou o Diário Oficial, ela já está valendo. Essa medida provisória começa a sua tramitação no Congresso Nacional, iniciando-se pela Câmara, a Casa Iniciadora de Medidas Provisórias, Câmara dos Deputados. E lá, na Câmara dos Deputados, ela será submetida à análise e votação. Um único turno. Remete, após a aprovação, para o Senado, que também vai fazer o seu exame e votar em um único turno. Basicamente, é essa tramitação que vai passar as medidas provisórias. Mas quando eu falo em tramitar no Congresso Nacional, a gente sabe que isso pode levar a resultados distintos, aprovação, rejeição, aprovação em partes. Vamos entender como funciona os resultados possíveis de uma medida provisória tramitando no Congresso Nacional? Vamos lá. A primeira possibilidade, o primeiro resultado possível é que ela seja integralmente convertida em lei. Porque a análise feita no Congresso Nacional, gente,
Vamos tentar entender isso aqui, que isso é importante. A medida provisória editada pelo presidente, ela tem força de lei, ela já produz efeitos. Só que ela é provisória, só que ela é temporária. O Congresso Nacional, quem detém a competência típica de legislar, analisa aquela medida provisória para verificar se ele, Congresso Nacional, entende que, de fato, a medida provisória é uma medida provisória que merece ingressar definitivamente no nosso ordenamento, sendo convertida em lei. Então, a primeira análise do Congresso é para ver se pode aquela medida provisória. Se o Congresso pode ser, a medida provisória atendeu os pressupostos. A comissão mista faz a primeira análise. Depois, a tramitação na Câmara e no Senado é para verificar se haverá concordância do parlamento para que aquela medida provisória deixe de ser medida provisória e vire uma lei definitiva. Portanto, o primeiro resultado possível é a concordância, a aprovação do Congresso, convertendo integralmente a medida provisória em lei. Portanto, letra A, se for integralmente convertida em lei pelo Congresso, o que acontece? O presidente da mesa do Congresso Nacional promulgará, remetendo para publicação. Reparem que medida provisória não é submetida à sanção. O próprio presidente da mesa do Congresso vai promulgar e remeter para publicação. Por que eu preciso remeter para sanção, gente? Por que não faz sequer sentido? Porque foi o próprio presidente da República que editou. Ora, não seria razoável pegar uma lei criada, editada pelo presidente, via medida provisória, levá-la ao Congresso, que a aprova, e depois perguntar ao presidente de novo: presidente, você sanciona ou você veta essa lei que você mesmo criou? Faria pouco sentido lógico. E por isso, não há possibilidade nem de sanção, nem de veto por parte do presidente. O próprio Congresso, quando aprova a medida provisória, turno único nas duas casas, vai promulgar aquela medida provisória e determinar sua publicação, entrando no ordenamento agora sim como uma lei definitiva. A segunda possibilidade de resultado é a rejeição integral. É o Congresso entender que, opa, a medida provisória que o presidente editou não merece tornar-se lei. Não concordamos com aquele conteúdo. O Congresso não pode impedir o presidente de editar a medida provisória, é um direito do presidente, assegurado pela Constituição. O presidente pode fazer medida provisória, mas o Congresso pode falar que não quer transformá-la em lei. E se o Congresso assim se manifestar, se for rejeitado integralmente, ou ainda, se o Congresso Nacional deixar de analisá-la, porque a medida provisória, foi o início da nossa conversa, ela é provisória porque ela tem um prazo de validade. Se o Congresso deixar de apreciá-la dentro do prazo, nas duas circunstâncias, a gente vai dizer que essa medida provisória será enviada para o arquivo, será, portanto, arquivada. Se for integralmente rejeitada ou se perder eficácia pelo decurso do prazo, a medida provisória é arquivada. Moçada, quando isso acontece, concordam comigo que durante o tempo em que a medida provisória esteve valendo, porque ela entra no mundo jurídico imediatamente após o presidente publicá-la, né, ela já começa a produzir efeitos, se o presidente publicou, começou a fazer efeito e foi lá para o Congresso e lá ficou esquecida até o seu prazo acabar, vocês concordam comigo que durante esse lapso temporal ela gerou vários efeitos jurídicos? Porque ela já estava valendo, né? Desde o presidente, desde quando o presidente a publicou. Esse período em que a medida provisória esteve em vigor gera relações jurídicas. Quando o Congresso rejeita uma medida provisória ou a ignora enviando-a para o arquivo, ele deve, em 60 dias, manifestar-se, após essa perda da eficácia da medida provisória, sobre as relações jurídicas que foram produzidas pela medida provisória. Como é que vai ficar a vida de quem teve algum direito ali criado, extinto ou impactado pela medida provisória? É papel do Congresso definir, em 60 dias, como é que vai ficar as relações jurídicas afetadas pela medida provisória que deixou de existir, porque ela foi enviada ao arquivo por perda de eficácia. Então, segundo resultado possível, ser integralmente rejeitada.
Ela pode ser integralmente aprovada e virar lei, ela pode ser integralmente rejeitada e ser arquivada. E ela pode ser ainda aprovada pelo Congresso, mas com alterações, mas com modificações. E aí, quando isso acontece, a gente vai falar que essa medida provisória virou um projeto de lei de conversão. O nome que a doutrina e a jurisprudência trata para essa circunstância é projeto de lei de conversão. Que projeto de lei? Porque eu estou falando de uma medida provisória que o presidente fez, mas que o Congresso Nacional introduziu mudanças. Tem coisa nova ali, não é o mesmo texto, não é a mesma medida provisória, é uma coisa nova. A partir do momento em que foram introduzidas modificações, virou algo novo. Este algo novo é uma proposta, é um projeto de lei feito pelo Congresso. Essas inovações são proposições do Congresso. Por isso, vira um projeto de lei. E um projeto de lei de conversão, porque o propósito dele é converter a medida provisória em lei. Por isso, projeto de lei de conversão. Quando acontecer do Congresso modificar, na sua análise, o texto da medida provisória, o texto que o presidente fez inicialmente, é transformado em projeto de lei e esse projeto de lei é submetido à votação na Câmara e no Senado e, sendo aprovado, o texto desse projeto de lei de conversão, aí sim é enviado ao presidente. Nesse caso, o presidente precisa manifestar sanção ou veto. Por que agora tem sanção e veto ou veto do presidente? Porque agora é um texto novo. Não é mais o texto do presidente quando criou a medida provisória. É aquele texto modificado. A modificação pode ser pequena, mas pode ser total. Portanto, é necessário que se leve ao presidente da República para que ele exerça o seu direito de sancionar, manifestando concordância, ou vetar, rejeitando esse projeto de lei de conversão. Moçada, eu comecei nossa conversa falando que medida provisória tem como característica ser uma forma de legislar do presidente da República, iniciada pelo presidente da República, que tinha como característica ser temporária, ter um prazo. Essa questão do prazo é muito importante na medida provisória, é o que faz dela provisória. E quando esses prazos não são observados, consequências jurídicas advêm dessa condição. Antes de eu falar do trancamento da pauta, eu vou ler para vocês aqui o texto do artigo 62 da Constituição. Eu já deveria ter lido logo no início, para a gente já começar aqui vendo como a Constituição trabalha com medida provisória. E aí a gente vai ler alguns parágrafos dele em seguida. Vamos lá, primeiro caput. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Caput, portanto, criando aqui a medida provisória. E aí, algumas coisas que a gente já comentou estão aparecendo aqui nos parágrafos. Olha só o parágrafo primeiro. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, e aí vai listando nos incisos várias matérias, aquelas matérias que a gente falou que não são possíveis de serem objeto de medida provisória. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique em instituição ou majoração de imposto, exceto os previstos nos artigos 153, 1234, 154, 3, só produzirá efeito no ano seguinte. Aquela exceção que falamos também de alguns impostos que permitem a entrada em vigor de pronto e outros que dependem do critério da anterioridade, só no ano seguinte valeria o imposto criado. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvados os parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Olha só o parágrafo 3º. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição. Desface, portanto, tudo. Em tese, a medida provisória é retirada ex tunc do ordenamento jurídico, como se ela jamais tivesse existido. Quando ela perde eficácia, ela é retirada do ordenamento jurídico. Se ela não for transformada em lei em um prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto
as relações jurídicas delas decorrentes. A gente também já comentou sobre isso. E aí vem o parágrafo 4º. Eu vou continuar aqui na Constituição e depois a gente continua a nossa conversa. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º conta-se da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento dos seus pressupostos constitucionais, aquele juízo prévio lá da comissão mista, que já falamos dele também. Pronto. E aí a gente chegou onde eu queria. No artigo 62, parágrafo 6º, para que a gente possa discutir o trancamento da pauta. Olha só o texto do parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, qual publicação, gente? Quando o presidente da República publicou, lá no Diário Oficial. Contada a sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Portanto, aquele prazo de 60 dias para a tramitação da medida provisória em cada uma das casas é o prazo máximo que se tem para a aprovação da medida provisória. No entanto, antes da conclusão desse prazo, com 45 dias, há uma consequência jurídica que serve como uma pressão para que a medida provisória, em razão da sua urgência, não seja ignorada, que é o trancamento da pauta. Se em 45 dias ela não for apreciada, a gente tranca a pauta. E com isso, nada pode ser votado. A pauta do parlamento, da casa em que ela está tramitando, fica trancada, salvo as matérias que também têm prazos de urgência, que não serão impactadas, mas, via de regra, as demais matérias ordinárias ficam elas sobrestadas, impedidas, portanto, de serem objeto de deliberação no Congresso Nacional, até que se ultime a votação, até que se vote a medida provisória para convertê-la ou não em lei. Moçada, a medida provisória que é enviada ao Congresso Nacional e que eventualmente não obteve o êxito esperado pelo presidente da República, pode depois ser objeto de uma nova medida provisória? Ou seja, o presidente da República edita a medida provisória, passa-se lá o prazo dela sem que ela seja convertida em lei ou ela é rejeitada pelo Congresso. O presidente pode falar, beleza, vou fazer outra. A resposta é que depende. Depende do quê? Do tempo que vai levar entre uma e outra. Porque na mesma sessão legislativa, e sessão legislativa é o período do ano parlamentar, começando em fevereiro, terminando em dezembro, isso é uma sessão legislativa, o ano inteiro. Dentro da sessão legislativa do ano parlamentar, não pode editar novamente a mesma medida provisória. Não pode haver a reedição. Mas no ano seguinte, pode? Pode. Não há um impedimento. Portanto, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia pelo decurso do prazo. Artigo 62, parágrafo 10. A reedição pode acontecer em sessão distinta. Nessa sessão não pode. Na próxima, se for de fato interesse do presidente, ele pode, mais uma vez, editar uma medida provisória que começa a tramitar de novo do zero lá no Congresso Nacional, mas já começa a produzir efeito desde a publicação. Moçada, eu não posso reeditar, mas eu posso retirar uma medida provisória? Eu, presidente da República, posso enviar uma medida, posso editar uma medida provisória, publicá-la no Diário Oficial, portanto, começar a vigência dessa medida provisória e posso, de repente, decidir por retirá-la do Congresso Nacional assim que ela começar a tramitar ali na casa? Não, não pode. A partir do momento em que o presidente da República editou uma medida provisória, a partir do momento que ele publicou essa medida provisória, a partir do momento que ela começa a ser analisada pelo Congresso, ela deixa de ser uma prerrogativa do presidente. Ela deixa de ser um poder do presidente
e vira algo autônomo, passa a ter uma autonomia jurídica absoluta. E, portanto, ainda que o presidente, nossa, arrependi, desisti dessa medida provisória, não quero mais, sinto muito, ela vai sim permanecer tramitando no Congresso Nacional, que irá então avaliar se deverá ou não converter a medida provisória em lei. Portanto, não se admite que seja retirada do Congresso Nacional uma medida provisória que lhe foi remetida para ser ou não convertida em lei. Tá, eu estou falando para vocês, então, que o presidente não pode se arrepender. Editou a medida provisória, mandou para o Congresso Nacional, como ele tem que fazer, ele não pode mudar de ideia. A medida provisória vai seguir sua vida sozinho. Mas ele tem um outro caminho, que quase gera o mesmo efeito. Se o presidente da República editou uma medida provisória e ele não pode mais retirá-la, e dela desistiu, arrependeu-se, ele tem uma alternativa, que é editar uma outra medida provisória sobre aquele mesmo assunto, mudando aquilo que lhe desagradou. Arrependi, não queria que fosse assim. Então, edita uma nova medida provisória. Isso é possível, isso é permitido. O que eu não posso é retirar a medida provisória que já está em tramitação. Fiz um fluxograma aí para a gente da medida provisória. Ó. Começa no presidente, que editou o texto da medida provisória, ela vai entrar imediatamente em vigor, porque ela vai ser publicada aqui ó, no Diário Oficial, já está valendo, mas essa medida provisória é então submetida a uma comissão mista, integrada por senadores e deputados, que avaliam os pressupostos constitucionais, relevância e urgência da medida provisória. Artigo 62, parágrafos 9 e 5º. Em seguida, essa medida provisória começa a sua tramitação no Congresso Nacional, se a comissão mista der ok, fala, opa, a medida provisória está dentro dos parâmetros constitucionais. Então, manda para o parlamento analisar. Começa sempre na Câmara dos Deputados, que analisa e em plenário vota a medida provisória. Aprovando, vai para o Senado, que analisa e no plenário vota. Esse período de análise no plenário deve durar um prazo de 45 dias. É o prazo que se tem para análise e votação da medida provisória. Observações aqui, ele é prorrogável uma única vez, artigo 62, parágrafo 7. O prazo pode não será suspenso nos períodos de recesso parlamentar, né? No final de dezembro, 22 de dezembro, suspende o ano parlamentar, a sessão legislativa, e é retomada só em fevereiro do ano seguinte. Nesse período não tem sessão parlamentar, as medidas provisórias não terão esse período contado para os dias de validade dela. Após 45 dias tramitando em uma determinada casa, ela entra em regime de urgência e tranca a pauta daquela casa. Está lá na Câmara, passou 45 dias, tranca a pauta da Câmara. Está no Senado, passou 45 dias, tranca a pauta do Senado. E aí a gente tem os resultados finais. Primeira possibilidade, aprovação. Se for integral, prover o texto do jeito que o presidente da República editou, o resultado vai ser a conversão da medida provisória, que deixou de ser medida provisória, virou lei, uma lei definitiva. O presidente do Senado Federal, que é também o presidente do Congresso Nacional, fica responsável pela promulgação. O presidente da República manda publicar no Diário Oficial. Se essa aprovação for feita com alterações instituídas pelo Congresso, emendas parlamentares, a gente fala que ela vira um projeto de lei de conversão que é submetido, então, à deliberação no Congresso. Esse projeto de lei de conversão, se aprovado, precisa passar pela sanção do presidente da República, ok? Se não foi feita a conclusão da votação dentro do prazo de 60 dias, a gente tem a possibilidade de prorrogar uma única vez. E, finalmente, se houver a rejeição do projeto de lei, seja uma rejeição expressa, seja uma rejeição tácita, porque não foi analisada, fica impossível a reedição dessa medida provisória no mesmo ano, na mesma sessão legislativa, é o artigo 62, parágrafo 10. Turma, para a gente fechar as medidas provisórias, eu peguei algumas observações que são assuntos bem recorrentes na jurisprudência, assuntos de uma profundidade um pouco maior, até para prepará-los para eventuais avaliações, né, concursos, OAB, são essas coisas, essas peculiaridades, essas situações mais específicas que costumam ser cobradas. Então, eu separei algumas curiosidades, algumas observações, alguns pontos de atenção das medidas provisórias. A primeira,
No caso de rejeição, o Congresso Nacional, em 60 dias, deve editar um decreto legislativo. É importante que você saiba o nome do documento. É um decreto legislativo que vai servir para aquilo que eu expliquei para vocês. Explicar como é que vai ficar a situação de quem foi impactado pela medida provisória enquanto ela esteve valendo. Então, é um decreto legislativo que serve para que o Congresso Nacional fale para as pessoas, olha, todos os direitos que você obteve ou que deixou de obter durante a validade da medida provisória serão entendidos desta forma. Isso é feito em 60 dias pelo Congresso Nacional. Isso aqui, ó, tá até aqui, eu coloquei aqui o parágrafo 3º e o parágrafo 11, né, que falam dessa condição aqui, a gente já até leu ele, então eu vou avançar aqui para a segunda observação. As medidas provisórias estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. A gente não trabalhou ainda o controle de constitucionalidade, essa é matéria para mais avançado aí no nosso semestre, a gente ainda vai falar um pouco desse assunto. As medidas provisórias, elas devem estar consonantes, em acordo, compatíveis com o texto constitucional. Portanto, elas se submetem, sim, a um controle de constitucionalidade. É possível que uma medida provisória seja entendida como inconstitucional, nesse caso, perderia sua condição de validade. Esse controle é feito em relação ao conteúdo, se ele é ou não contrário à Constituição, e também analisa se há ou não um flagrante desvio de finalidade, quando, eventualmente, o presidente vale-se da medida provisória para tentar legislar em substituição ao Congresso, né, abusando mesmo dessa prerrogativa de editar medidas provisórias, deixando de observar os critérios de urgência e relevância. Terceira observação, a relação com a lei anterior. Imagine vocês que o presidente da República editou uma medida provisória sobre uma determinada matéria, um determinado assunto, que era antes regulado por uma lei. Como é que fica essa lei que já existia no ordenamento, que já regulava aquele assunto e que agora foi impactada pela edição de uma nova medida provisória com um conteúdo diferente, distinto? Eu tinha a lei lá, a lei ordinária número X. O presidente da República editou medida provisória, falando sobre o mesmo assunto com uma nova interpretação, com um novo conteúdo, com um novo entendimento. Qual é a consequência disso para a lei anterior? A consequência inicial é medida provisória, durante o seu período de validade, é a lei mais nova, portanto, ela tira a validade da lei que já existia. Portanto, suspende a lei anterior, que dispõe sobre a mesma matéria. Se essa medida provisória for aprovada pelo Congresso, portanto, convertida em lei definitiva, a gente esquece da lei antiga que está revogada. E a lei da conversão da medida provisória passa a ser a única lei sobre o conteúdo. Agora, se a medida provisória for rejeitada pelo Congresso, o que vai acontecer com a medida provisória? Vai decair, vai ser arquivada, não é? Então, a lei anterior, que já existia, que a medida provisória ocupou o lugar dela, ela é restaurada. A lei anterior é restaurada se a medida provisória for arquivada. Quarta observação. O artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001, editado em 11 de setembro de 2001, ela fala que todas as medidas provisórias que forem editadas anteriormente a essa emenda à Constituição 32 vão vigorar, vão seguir vigorando indefinidamente até que elas sejam revogadas pelo Congresso Nacional. Elas ficaram meio que medidas provisórias definitivas, apenas aquelas que foram editadas antes da emenda constitucional número 32. E é isso que a gente tem de medida provisória. Olha só, é muita coisa, tem muitos aspectos polêmicos, aí, muitos aspectos que merecem a atenção dos senhores e senhoras, mas é simples, é tranquilo. Acredito que, com uma leitura do material que eu preparei para vocês, eu disponibilizei um capítulo de livro que está sensacional, que vai ajudá-los aí a dar uma aprofundada bem bacana nesse conteúdo, e eu recomendo que todos possam lê-lo. Vocês ficarão aí bem servidos no assunto processo legislativo. Eu tenho aqui dois outros tipos de normas que a gente não vai se debruçar com maior profundidade, que são os decretos legislativos e as resoluções, até pela simplicidade desses instrumentos normativos. O que são os decretos legislativos? São atos do Congresso Nacional que
que destinam-se a tratamento de matéria de competência exclusiva do próprio Congresso. Então, são questões que nem passam pela sanção presidencial, não são atos normativos com o rigor que uma lei ordinária, que uma lei complementar, que uma medida provisória, que uma emenda à Constituição, que uma lei delegada tem. Portanto, basta que saibamos que trata-se de atos do Congresso Nacional sobre matéria de sua competência exclusiva. E as resoluções são espécies normativas que são usadas pela Câmara e pelo Senado nas suas competências privativas. E aí a gente fala que elas servem normalmente para questões também de assuntos políticos e administrativos internos das próprias casas do Congresso Nacional. Portanto, são questões mais simples também. Agora, para a gente fechar o processo legislativo, a gente vai falar do processo legislativo das emendas à Constituição. E para falar em processo legislativo de emenda à Constituição, é preciso que entendamos que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida. Portanto, uma Constituição que exige que ela seja respeitada, cumprida, que ela não seja objeto de nenhuma modificação, ou pelo menos nenhuma modificação a qualquer custo. Ela deve ser mantida. E para que ela seja modificada, exige-se que se atenda a um procedimento específico. É o que a gente vai chamar de mecanismo de mudança constitucional, que pode ser o mecanismo ordinário, previsto no artigo 60 da Constituição, e o extraordinário, que é o poder de revisão da Constituição, que está previsto lá no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Moçada, o que a gente tem que saber aqui sobre essa questão? A primeira coisa é lembrar que a Constituição nasce de um poder constituinte. O poder constituinte, derivando do povo, da soberania do povo, estabelece uma Constituição. O poder constituinte é o exercício da soberania popular para se criar uma Constituição para regular o funcionamento do Estado e da sociedade. E o poder constituinte ele pode ser expressado, pode ser exercido de forma originária, quando no início se edita uma Constituição do zero, e essa Constituição, então, é promulgada, ou pode ser, e aí a gente chama isso de procedimento de poder constituinte originário, né, pois instaura uma nova Constituição, uma nova ordem, origem. A ideia de origem vem de algo que está começando, está estruturando uma nova Constituição. Portanto, é o início. O poder constituinte originário é o que deu início. No nosso caso, o poder constituinte originário foi exercido ao criar-se a Constituição de 1988, a nossa atual Constituição. Então, o poder constituinte derivado ou reformador, ele serve para fazer alterações, para modificar a Constituição, através de ritos, de procedimentos previamente estabelecidos pelo próprio poder originário. Né? O poder constituinte originário cria um texto constitucional, que nesse texto está previsto também as possibilidades de modificação da Constituição. É o que a gente chama de emenda à Constituição. As emendas constitucionais são mecanismos para revisar a Constituição, para modificar a Constituição, permitindo que a nossa Constituição se adapte à realidade, para que a Constituição acompanhe as mudanças da sociedade. É claro que a gente sabe que nem todo o conteúdo da Constituição pode ser revisto, pode ser alterado. Existem as chamadas cláusulas pétreas. Essas não são possíveis de serem alteradas por emendas à Constituição. Mas aqueles conteúdos que admitem alteração podem ser, sim, emendados. A Constituição pode ser passada por modificações. Para se aprovar uma emenda à Constituição, é necessário que haja uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, que será submetido à votação nas duas casas do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, e deve ser aprovado em ambas, em 2 turnos, com quórum especial de 3/5. Quórum qualificado, 3/5 do membro de cada casa. Então, se eu tenho um projeto de emenda à Constituição e pretendo que ele efetivamente modifique a Constituição, apresenta um projeto de emenda, tramita primeiro na Câmara dos Deputados, é preciso ser aprovado por 3/5 dos deputados. Aprovado, vai para o Senado, deve ser aprovado por 3/5 dos senadores. Foi aprovado? Volta para a Câmara, para um segundo turno, onde deve ser de novo aprovado por 3/5 e enviado ao Senado para então ser aprovado por 3/5. Sendo aprovada, já é sancionada e já entra em vigor
a nossa emenda à Constituição, não é preciso passar pelo presidente da República, a promulgação é feita pelo próprio Congresso Nacional. Já a revisão, aquela revisão prevista no artigo 3º da DCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ela foi feita uma única vez. É diferente de emenda à Constituição. É a revisão constitucional. Ela foi feita em uma sessão unicameral, exigiu um quórum de 50% mais um quórum menor, portanto, maioria absoluta apenas, e aconteceu 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, portanto, em março de 94. Nunca mais teremos uma revisão constitucional. Agora, emendas à Constituição são possíveis de serem tentadas, né, a qualquer tempo, desde que o projeto de emenda à Constituição se submeta a esse rito de aprovação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, com um quórum qualificado de 3/5 dos membros da casa. E aí, moçada, com isso, a gente vai encerrar este nosso tópico dos processos legislativos da emenda à Constituição e das medidas provisórias. Com isso, a gente também conclui o processo legislativo. Eu quero deixar aqui uma palavra de um incentivo para que façam uma boa prova. A prova vai ser iniciada a partir de amanhã, dia 13. Eu estou gravando esse último vídeo hoje, dia 12. A partir de amanhã, dia 13, a prova já estará à disposição de vocês, mas ficará à disposição por um período maior. Sugiro que antes deem atenção em todo o material que está à disposição, assistam os vídeos, leiam os textos, para só então iniciar a realização da prova. Uma ótima prova para todos, para que a gente termine essa segunda parte do semestre com sucesso e possamos iniciar também os próximos tópicos com igual produtividade. Um grande abraço a todos e até a próxima.